Bom dia, Jacareí. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro. Agora, Daniel Mendes, que horas temos aí? 9 horas e 2 minutos. 9 horas e 2 minutos aqui nos estúdios da TV Câmara Jacareí. Lembrando que este programa é reprisado às 11 da manhã. A partir de agora, você vai ficar bem informado com as notícias da nossa cidade. Hoje vamos exibir mais uma reportagem da série Desafios de Jacareí. E no segundo bloco, vamos receber mais um candidato à prefeitura da nossa cidade. Ana Abreu está conosco aqui hoje. E para conversarmos mais sobre esses assuntos e outros temas, ao meu lado, os jornalistas Daniel Mendes e Sibeli Sugano. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Bom dia, Bem, Daniel. hoje, dando sequência, receberemos aí no segundo bloco mais um dos postulantes à Prefeitura Municipal de Jacareí. E também vamos dar sequência aí com a nossa série Desafios para Jacareí, que aí busca compreender alguns temas e ver quais são os desafios para o futuro, Daniel. É uma grande oportunidade que o nosso amigo telespectador vai ter de analisar todo esse cenário que nós temos diante. Na matéria, mais uma visão geral daquilo que os especialistas pensam, alguns números, e também recebendo aqui mais um candidato. É uma oportunidade também para você avaliar, para você realmente votar bem. Tudo bem. Bom, e já que falamos dos desafios de Jacareí para o futuro, já conversamos aqui sobre cultura, educação, mobilidade urbana e segurança. Hoje a série vai trazer o tema emprego. Nossa equipe de reportagem saiu às ruas para saber das pessoas e também dos especialistas qual é o maior desafio para Jacareí nessa área. Se você fosse um candidato, quais medidas tomaria para aumentar a geração de empregos na sua cidade? Tentava atrair mais investimento na cidade, né? Acho que a cidade parou, de um tempo para cá, não tem nada. E eu ia tentar atrair mais investimento, mais coisa para a cidade, para ver se a cidade, os investidores, as empresas começam a vir para cá, né? Acho que tem muita oferta, mas pede muita mão de obra especializada. E penso que a maioria não tem essa mão de obra. Tentaria ver com as empresas a melhor maneira de está abrindo um meio de trazer empregos, melhorar, nem que seja fazer esquema igual algumas empresas aí, reduzir pela metade o salário, para garantir um pouco, né, o emprego da galera aí que tá meio feio, cara. Eu que trabalho como autônomo estou sentindo isso. Vejamos agora o número de vagas geradas em Jacareí no ano de 2016 em cada área. Indústria e transformação, 2.738 vagas, liderando o ranking de geração de empregos na cidade. Serviços, 2.632. Comércio, 1.799. Construção civil, 561. Serviços industriais de utilidade pública, 42. Agropecuária, 108. Extrativa mineira, 4. E administração pública na última posição, com nenhuma vaga de emprego gerada. De janeiro a junho de 2016, houve um saldo positivo na cidade, ou seja, o número de admissões menos o número de demissões gerou 100 vagas de empregos em Jacareí. Dessas, destacamos os setores: construção civil, que teve déficit de 292 vagas. O setor de serviços também teve déficit de 465 vagas. O setor comercial também atuou com déficit de 278 vagas. Já o setor industrial atuou com um saldo positivo de 8 vagas de empregos. Em 2015, o número de demissões superou o número de admissões na cidade, fechando o ano com um saldo negativo de 1.302 vagas de empregos em Jacareí. O aumento do desemprego e a queda no número de admissões foram os maiores desde 1999. Para o próximo candidato, como prefeito e os vereadores e assim por diante, o que acontece? Manutenção de emprego é primordial para a cidade. Ou seja, o que vamos fazer para reduzir as demissões? E o que vamos fazer está relacionado diretamente com os empresários. Como a gente consegue fazer uma parceria município e empresa para vocês terem melhores condições para ficar na cidade e se manter também, falando da parte econômica. Redução de impostos. A gente tem, pela Federação da Indústria, Polistaff, brigado. Todo governo faz. Não tem dinheiro, aumenta imposto. Tá? Isso acontece em Jacareí também. Não é isso que a gente quer. Não é aumentar uma taxa de iluminação pública, aumentar o IPTU. O que nós teremos é gestão nas contas públicas. Tendo gestão nas contas públicas, nós conseguimos aplicar melhor o dinheiro.
Muito bem, acompanhamos aí a reportagem da Patrícia Staffa, mais uma vez com a locução da Cibele Sugano. Daniel Mendes, vários pontos foram apresentados aí ao longo da reportagem, entre eles a questão da qualificação para o emprego. Você acha que mesmo hoje, a gente reparando esses números, apenas a qualificação está esse profissional está bem qualificado, já não é mais também uma garantia de uma colocação profissional? Olha, Elton, observando realmente os números que nós temos aqui, a qualificação a gente sabe que é muito importante, sim, mas ela não é necessária, porque às vezes a qualificação até atrapalha. A gente ouve algumas pessoas falando, porque dependendo do momento que o país vive, que o município, que o estado vive. Por quê? Você tem ali um profissional muito qualificado e de repente você tem uma vaga que não vai comportar esse profissional. Então o que acontece? Eu estava conversando até com algumas pessoas, alguns amigos que são muito qualificados, alguns amigos, e eles estavam se candidatando colocando menos qualificação no seu currículo. Por quê? Porque senão eles não eram nem chamados para certas entrevistas. Ou seja, essa questão da qualificação, a gente sabe que o mercado exige, é muito boa, porém, dependendo do momento que está se vivendo ali, os empresários optam por contratar alguém não tão qualificado, ou seja, que possui mais qualificações, só aquela básica que vai suprir a sua necessidade por conta do valor que esse profissional custa para o mercado. Então, sem dúvida, realmente a qualificação profissional ela é importante, todo profissional precisa se qualificar cada vez mais. Porém, o mercado também tem que acompanhar esse crescimento, porque se ele estiver estagnado ou estiver em queda, isso pode prejudicar diretamente aquele que buscou mais qualificação, porque automaticamente todo mundo busca qualificação para ter uma melhor remuneração. E o mercado, se não estiver preparado para pagar esse salário e ter essa vaga para esse profissional vai ficar parado, né? Sibeli, apesar da reportagem mostrar que ainda o número de contratações ainda não está menor que o de demissões, tem um impacto positivo, essa sensação de insegurança que é causada pela crise e esse medo de perder o emprego, ele acaba impactando toda a economia, acaba impactando vários setores. Como que você percebe essa diferença entre a percepção, entre essa inquietação que vai surgindo nos trabalhadores e o impacto na economia da cidade? Olha, Elton, é uma questão que abrangeria a gente poderia falar muito tempo sobre isso, né? Mas essa reportagem, eu acho que quando ela foi produzida, já não levava em conta os dados de ontem, né? Ontem a Vibrar já teve uma demissão também que já, com certeza, já vai causar um outro impacto na cidade. Vai alterar, né, esses números. Já vai alterar esses números e vai alterar já, né, negativamente. Mas realmente, o desemprego vai afetar tudo, vai afetar qualidade da educação, porque muita gente já não vai tirar já os seus filhos de algumas escolas, já vai colocar em outras escolas que ela vai ter condições de pagar, vai alterar qualidade vai afetar o setor de serviços, de comércio, que muita gente vai ter que baixar o preço, vai afetar o salário do pessoal, vai afetar de maneira geral a sociedade como um todo, além de afetar a área psicológica das pessoas, né? Muita gente desempregada, muita gente... A gente tem visto ultimamente até casos na mídia de pais de famílias que têm se suicidado, né? Tem 2 casos aí que estão sendo muito falados na mídia, gente que se matou a sua família por conta do desemprego. Então, eu acho que essa crise do emprego afeta de maneira geral setores físicos da sociedade, setores emocionais, sociais da sociedade também. Muito bem. Bom, dando sequência aqui ao nosso Bom Dia Jacareí, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a nossa cidade. E a sexta-feira vai ser de tempo nublado, com pouco vento e quase sem aparição do sol aqui em Jacareí. A umidade relativa do ar vai estar alta, em 89%, mas mesmo assim não devemos ter chuva. A mínima será de 17 graus e a máxima chega aos 23. Amanhã, já início do fim de semana, ao contrário, vamos ter muita nebulosidade e pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade do ar fica em 78%, com 60% de chance de chuva. Então, a probabilidade de chuva aí de 60% para o sábado. As temperaturas variam entre 15 de mínima e 25 graus de máxima. E no domingo, vamos ter praticamente uma repetição do que foi o sábado. Muitas nuvens e tempo fechado. A umidade do ar marcará 54%, com 60% também de previsão de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 27.
E depois da previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na cidade de Jacareí. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, Dom Pedro I, avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros e Malak Assad. Amanhã, no sábado, nas avenidas Pensilvânia, Elmira Martins Moreira, Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Rua Padre Eugênio. Você já pensou em ter a oportunidade de fazer um curso preparatório para o vestibular sem pagar nada? Essa é uma das oportunidades oferecidas pelos institutos técnicos federais espalhados pelo país. Em 2014, Jacareí passou a fazer parte das cidades que abrigam os institutos federais. Oportunidade para que mais pessoas sejam inseridas no universo acadêmico, com a possibilidade de ingressar em cursos técnicos e até mesmo no ensino superior. Conheça um pouco mais do papel do Instituto em Jacareí na reportagem a seguir. Ana Rosa sonha cursar medicina em uma faculdade pública. Este ano, ela encontrou no curso preparatório para o vestibular a oportunidade de dar o pontapé inicial ao sonho. E foi no Instituto Técnico Federal de Jacareí que ela já começou a trilhar este caminho. Eu almejo fazer medicina e os cursos preparatórios para conseguir passar nos vestibulares, como por exemplo a Unicamp, que eu almejo, eles são muito caros nas outras redes de ensino. O Instituto Federal, ele me ofereceu esse curso gratuitamente, aberto para outras pessoas também da comunidade e com um ensino com muita qualidade, né? Tanto quanto todos os professores possuem mestrados e eles dão umas aulas excelentes e ajudam muito. Marcos entrou para um dos cursos do Instituto e também já pensa nos próximos passos que pretende dar no mundo acadêmico. Fiz o vestibulinho, passei e comecei o técnico em administração, o ano passado. Aí esse ano eu presto o vestibular no final do ano para o ano que vem ingressar na faculdade. Os Institutos Técnicos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional. A rede cobre todos os estados brasileiros. Em Jacareí, o Instituto Técnico Federal foi inaugurado em 2014. O local atende hoje cerca de 500 estudantes no município. Hoje, aqui no campus Jacareí, a gente oferece o curso técnico integrado em administração. Então, são alunos que terminaram o ensino fundamental e entram para fazer o ensino médio integrado ao curso técnico de administração. A gente tem também o curso subsequente concomitante em design de interiores, administração e logística. E nós temos já um curso de bacharelado em administração. Essa entrada é pelo SISU. Os demais cursos são todos com entrada via vestibulinho, que é realizado pelo próprio Instituto. Eduardo Chaves é professor do curso de administração. Ele veio de Guarulhos para fazer parte do corpo docente do Instituto em Jacareí. E me desloquei para cá pelo Instituto Federal, né, pelo concurso público. E a gente vem para cá engajado nessa tarefa, né, engajado com a educação nacional. O nosso corpo docente hoje é um corpo docente muito forte, são profissionais que se deslocaram do país todo para estarem aqui contribuindo com a educação nacional. Então eu tenho certeza que a gente está fazendo uma escola de excelência, uma das melhores escolas de gestão do país. O aluno ele sai daqui com uma formação técnica muito boa, sai com uma base muito interessante e, além disso, também o Instituto oferece hoje bolsas de iniciação científica. Então, o aluno tem a oportunidade de fazer pesquisa aqui dentro e ele pode aplicar na prática os conceitos que ele aprende em sala de aula. Isso é muito interessante. Então, nós temos essa preocupação de que o aluno tenha uma formação humana boa, né? Que é para ele se fazer enquanto técnico. Ele tem que ser um técnico de gabarito, mas ele tem que ter um técnico que tenha a visão do mundo onde essa técnica está sendo inserida. Porque, afinal, quem é que dita o avanço da tecnologia? O técnico tem que dizer a palavra dele também, mesmo que ele seja um técnico, digamos assim, de nível médio. Ele tem o papel dele dentro da sociedade. Muito bem, Daniel, Cibele, mais uma vez a TV Câmara Jacareí, a gente mostra essas instituições de ensino públicas que chegaram na cidade nos últimos anos e ampliaram a possibilidade de acesso aos jovens da cidade de poder estudar aqui, né? Nós somos de uma geração que tinha que pegar o ônibus aí, ou para ir para Mogi, para Taubaté, talvez em São José, que já existia alguma opção particular de ensino. Quer dizer, tem uma mudança na questão do acesso, mas ainda temos um perfil voltado, né, para um ensino muito técnico, né, que não abarca aí outras
outras formações e outras vocações. Como que vocês avaliam isso do ponto de vista até de uma perspectiva de futuro? Olha, eu acho que a gente tem uma característica como região metropolitana do Vale, realmente como você falou, quem vai fazer a universidade, a gente tem uma característica de ser meio migratório, né? O pessoal nasce aqui, mas vai todo mundo para São Paulo, vai todo mundo para os grandes centros, vai todo mundo para as capitais. Então, essa característica dos nossos jovens saírem daqui, de repente eles até voltam mais tarde, formados, talvez até para trabalhar nas indústrias que a gente tem aqui, mas essa característica é muito forte ainda para a gente, né? Os nossos jovens saem. A gente não fica com eles aqui para estudar, eles saem, eles vão para as outras cidades e realmente a gente precisa de ter um estudo que não seja particular, que particular a gente até tem, né, mas um estudo público, né, algum estudo que possa dar acesso para todo mundo e que os nossos jovens possam continuar estudando aqui, produzir aqui e trabalhar aqui nas nossas empresas, nos nossos comércios aqui na região do Vale do Paraíba. Acho importante realmente isso, você ter aqui na cidade, no município, ter essa abertura para o jovem, porque é como a Sibeli falou, muitos saem para fazer isso. Mas muitos também veem essa saída como algo, não é todo mundo que consegue sair, por questões financeiras, porque aí já envolve. Porque quem busca o ensino público, não só pela questão da própria qualidade, mas pela questão de condição também. Então, a partir do momento que você tem essas portas aqui, você atende, né, o município, porque muitos não têm condição de fazer uma escola particular. Como é que ele vai ter condição de se deslocar daqui todos os dias para ir até São Paulo? Então, entra nessa questão econômica também aí, logística, que realmente pode impedir que os jovens daqui tenham esse acesso. Então, tendo aqui no município, é mais uma abertura, mais uma motivação para que ele realmente busque mais qualificação. Daniel, não tem como a gente não fazer um link com a matéria anterior, que fala sobre os desafios do emprego, né? E ali a gente falou de qualificação profissional e a gente falou, quando o Ricardo, que é o presidente do Ciesp aqui de Jacareí, ele fala da questão da indústria. Quer dizer, nós temos um perfil industrial na cidade e esses institutos, essas instituições de ensino, elas formam muito o jovem para poder atuar na indústria. Você não acha que a gente precisa também pensar numa diversificação para a região? Já nós estamos numa região que tem infraestrutura, tem logística, a gente podia também implementar outras possibilidades? Eu acho que esse é o princípio básico, até mesmo para você ampliar a sua área de mercado, porque é notório que a nossa região é uma região industrial, porém, se nós formarmos apenas profissionais para esta área, nós vamos ter a possibilidade de ter o maior número de pessoas desempregadas. Por quê? Porque a gente tem grandes profissionais, muitos profissionais para atuarem na mesma área e a gente impede também que outros segmentos se interessem pela nossa região. A partir do momento que você abre outros cursos, tanto para a questão de vocacional, porque nem é todo mundo que tem vocação para essa área industrial, e também com relação ao mercado, porque como essas empresas vão querer se aproximar da nossa região, se não existe perspectiva para ela de um ensino, alguém sendo formado para essa área. Realmente eles vão buscar onde essa abertura é mais ampla, então a gente acaba segmentando demais, tanto na parte comercial, tanto também na parte de oportunidade para aqueles que realmente têm aptidão para exercerem outra função. Muito bem. Bom, e agora é hora de saber então das opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí no final de semana. Quem nos traz as informações é a repórter Maiara da Mata. Olá, Maiara! Oi, gente! Nossa agenda cultural de hoje traz um convite para conferir a exposição Paulistinhas, do artista plástico Magela Borbagato, lá no Sesc de São José dos Campos. Ainda dá tempo de conferir essa exposição, que traz imagens do Vale Histórico e conta com obras religiosas que destacam a história e a cultura popular do Vale do Paraíba. Todas as obras são do artista plástico daqui de Jacareí e foram cedidas pelo MAV, Museu de Antropologia do Vale. A exposição segue até outubro lá no Sesc. E o SESI, aqui de Jacareí, exibe a partir do dia 3 de setembro os filmes que compõem a mostra Cine SESI no Mundo. A programação traz 4 obras do cinema dinamarquês com enredos que expressam as relações familiares. O público poderá conferir gratuitamente até o dia 22 de setembro produções contemporâneas representadas em diversas obras. O SESI Jacareí fica lá no bairro Jardim Asa Maria, não percam! E neste final de semana também tem a programação do Mercadão Vivo. Por lá, a partir das 10 horas da manhã, é possível conferir o som de diversos cantores aqui da região. É lá no Mercado Municipal, não percam. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!
Muito bem, aí agenda cultural para o final de semana. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos receber aqui em nosso estúdio a candidata a prefeita de Jacareí, Ana Abreu, da coligação Renovar por Amor a Jacareí. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, são 9 horas e 28 minutos aqui no estúdio da TV Câmara e talvez um pouco mais de 11 horas para você que nos assiste aí na reprise. Hoje vamos conhecer Ana Cristina Gonçalves de Abreu Souza. Ana Abreu, 45 anos, casada há 23 anos, mãe de 3 filhas, pedagoga, mestre em Psicologia da Educação, mestre em Gestão Educacional e doutorado em Educação. Professora desde a primeira infância até o ensino superior e pós-graduação, mestrado e doutorado. Líder e presidente de movimento social, MOVE, diretora em gestões públicas educacionais, diretora, coordenadora e orientadora em redes públicas e particulares de ensino, escritora de livros didáticos e paradidáticos, subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, presidente do PSB Jacareí e coordenadora de formação política da Secretaria das Mulheres do PSB. Atualmente é professora da Universidade Pública Federal, pesquisadora em gestão pública e áreas educacionais, consultora em gestão pública e privada. Candidata Ana Abreu, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Nós vamos começar agora os 20 minutos, com a qual a senhora terá direito. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa nessa biografia. O seu tempo está valendo a partir de agora. Querido Elton, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Daniel. Bom Dia Jacareí, para nós é um presente estar aqui e eu penso que a sua apresentação ela vai continuar nesses 20 minutos que a gente vai mostrando uma identidade que vai acrescentar certamente nesse currículo da Ana Abreu. Candidata, um tema muito importante e um desafio para a cidade é com relação à mobilidade urbana. Qual é a sua proposta para esse tema aqui para o nosso município? Daniel e jacareienses, nós organizamos o nosso programa em 4 grandes pilares. Um deles chama Cidade Próxima. A Cidade Próxima vai tratar diretamente da mobilidade do cidadão. Cidade Próxima é aquela que eu não perco o ônibus para chegar a São Paulo no emprego, é aquela que eu não demoro para chegar com um filho doente. E para isso nós precisamos pensar em várias maneiras de mobilidade. A mobilidade não só de ônibus, a mobilidade de carro, a mobilidade também de bicicleta. Né? Então, a ciclovia ela faz parte do nosso projeto e, além do mais, de maneira rápida e bastante resumida, nós temos que pensar nas possibilidades da terceira ponte sair. Né? A terceira ponte de Jacareí ela vai viabilizar várias ligações e, para isso, nós temos que iniciar rapidamente um planejamento para que essa viabilidade aconteça. O planejamento, porque a terceira ponte ela não é feita rapidamente. Ela tem uma viabilidade de estudo, ela tem uma viabilidade de realmente arrumar, assorear o rio, para que a gente possa fazer isso. Então, nós queremos dar passos para que isso aconteça. E a mobilidade, ela aproxima o cidadão aos aparelhos públicos. Então, muitas vezes nós temos no centro possibilidades culturais, mas que o cidadão que mora no Pedra-Mar não consegue chegar até ele. Então, a mobilidade, ela está estruturada no nosso eixo de cidade próxima. Candidata, um dos temas recorrentes dessa campanha é a questão da saúde pública. Quais seriam suas propostas para essa área? A saúde pública, eu vou apontar 3 questões importantes aqui para o cidadão compreender o nosso projeto. Primeiro que o projeto e o programa, ele tem que ser vindo da demanda das pessoas. Hoje nós temos uma Santa Casa que há 16 anos não consegue startar e não consegue resolver problemas. A Santa Casa, ela virou um jargão de que se eu ficar doente, não me leve para a Santa Casa. Então, não é uma prioridade pedida pela Ana Abreu, é uma prioridade pedida pela população. A Santa Casa será a nossa prioridade, nós queremos impactar ali uma gestão com resultados em 100 dias e a cada 100 dias daremos retorno nos serviços de qualidade que estaremos ali dentro desenvolvendo. E a gestão é um ponto crucial, desde os equipamentos aos processos de atendimento que acontecem ali. Junto com isso, nós temos regiões em Jacareí que estão distantes da saúde, quer dizer, o cidadão não precisa ir até a Santa Casa. Então nós temos que realocar, considerando que Jacareí se faz por regiões,
soluções, aproximando o cidadão desse atendimento. Então, ampliaremos também esta possibilidade de núcleos de UPAs, né? E, por fim, o Hospital Municipal precisa acontecer, inclusive já estamos em conversa com os governos, tanto o estadual, que eu tive proximidade. Jacareí merece um hospital municipal, os cidadãos merecem um hospital com no mínimo 10% dos seus leitos, que é previsto por lei, pelo menos 200 leitos, para que a gente possa ter uma cidade cuidadora. Inclusive, é um dos eixos que a gente trabalha, a saúde está no eixo de cidade amorosa, a cidade que não perde seus filhos por um mau atendimento da saúde, a cidade que não perde os seus filhos por um atendimento que não teve remédio para cuidar dele. E a cidade, ela tem que pensar, então, na cidade próxima e na cidade amorosa, a cidade que cuida, que acolhe, que você diz, eu estou indo para algum lugar e sairei desse lugar melhor, eu estou indo para um lugar que será vista a minha dor. Hoje, os cidadãos de Jacareí têm dores terríveis, dor da carne tem que ser prioridade no governo. Então, esses 3 elementos aí, o Hospital Municipal, a reestruturação e a qualidade da Santa Casa e a aproximação dos núcleos de saúde aos moradores. Candidato, um outro tema que é bem importante com relação ao meio ambiente. Qual é a sua proposta para esse tema aqui para o município? O meio ambiente, nós temos em Jacareí várias comissões que têm trabalhado aí, a gente se aproximou de algumas entidades para nos aproximar dessa discussão. E vimos aí um diagnóstico bastante difícil da gente compreender, porque em 16 anos, vou citar uma ação, o Rio Paraíba, que é algo tão importante e bonito para a cidade, não teve intervenções públicas. Então, nesse sentido, nós temos aí um planejamento importante, ouvindo aqui a reportagem de vocês, né, em relação ao desemprego, à crise, a gente pode colocar o nosso meio ambiente ligado ao turismo, por exemplo. Agora que eu passo de caminhão pela cidade, eu sou baixinha, de caminhão a gente vê mais, né, durante a campanha, então eu vejo, imaginem ali o meio ambiente, o Rio Paraíba, aonde é a parte urbana, ter decks, mobilizar turismo, né? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é dos retornos de perdas ambientais serem feitos, os danos serem feitos aqui em Jacareí. Nós temos uma precária fiscalização em relação a isso, não é? Então nós temos que criar, de fato, ações ligadas a políticas públicas para que, de fato, a gente tenha um retorno das perdas ambientais que temos para que volte para Jacareí. Nos últimos 16 anos isso não aconteceu, né? Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente que não abraça a agricultura está em outro setor, então nós vamos ter que revitalizar essa secretaria e trazer, de fato, fomentos que gerem sempre trabalho e que gerem qualidade de vida para a população. Então, estou citando apenas o Rio Paraíba como algo importante para que a gente cuide, para que gere alegria para o cidadão, para que gere um retorno financeiro, uma sustentabilidade para a cidade. E ali é uma vitrine, né? A nossa cidade é bonita, ela é bonita. E por isso nós temos essa frente importante aí junto ao meio ambiente. Candidata, em relação à geração de emprego, como é que o poder público municipal pode atuar nessa frente? Tá. Olha, eu tenho também participado de bastante diálogos nos últimos anos, né? Vi também aqui o Ricardo Speyer pontuando a importância do diálogo com as empresas. Eu digo o seguinte, nenhum governo se sustenta se ele não estabelecer diálogo com as entidades. Hoje nós temos um conselho ligado ao desenvolvimento e à economia extremamente frágil, não dialoga com as empresas. As empresas vivem uma crise como todos nós vivemos, a dona de casa vive, o industriário vive, o jornalista vive, enfim. E nós precisamos conversar sobre isso com eles. A carga tributária é gigante, é grande. Então você sufoca o cara que está dando o emprego. Precisamos aliar esse conselho, precisamos colocar nesse conselho, de fato, algo deliberativo, decisivo e, junto com o poder produtivo, achar caminhos para que esse emprego ele não seja, primeiro, desestruturado e abrir junto com isso a economia criativa, que é importante. A economia criativa, ela fomenta hoje no país os maiores índices de emprego no momento de crise, onde um artesão está ali na economia criativa, o cidadão que cria lá aparelhos, programas de videogames, está na economia criativa. Nós temos hoje a economia criativa como algo muito mobilizador e propício da identidade. Ele emprega 5, ele emprega 10, ele pode empregar também grandes grupos. Então, esse diálogo de fomentação de demanda, ele tem que ser estabelecido com quem está na demanda da produção. Então, o que a gente percebe? Hoje, o produtor,
aqui em Jacareí, ele reclama porque ele não está participando de conselhos, ele não é ouvido nesses conselhos. E, logicamente, não dá para virar uma fada no seguinte sentido, né? Não vai ter mais tributos para que as empresas pagam. Não pode, porque a cidade, a gestão sobrevive desse encaminhamento. Porém, a gente pode sim adaptar a isso, porque é muito importante trazer a empresa para cá. Elton e Daniel, é muito importante, mas é também importante manter as empresas que já estão aqui. E nós temos empresas já antigas em Jacareí que não estão conseguindo sobreviver. Nós temos tanto no comércio, é só passar pelas cidades, estamos vendo isso, os comércios fechando, escolas fechando. Por quê? Porque não tem a parceria. Tem que ter um diálogo exaustivo de ações que podem, de mãos dadas, poder público e poder privado, achar aí caminhos para isso. O problema de um cidadão desempregado não é um problema do empregador, não é um problema da família, é um problema da cidade. E isso, para mim, é uma quebra de lógica na gestão, porque quando a gestão entende que a população ela pode caminhar junto, seja ela desse setor produtivo ou deste setor que de fato está fora do mercado, a gente consegue muitas saídas. Candidato, com relação ao esporte, qual é a sua proposta nesta área? O esporte em Jacareí, ele aponta, e eu sempre parto do ponto de vista das demandas, né? Hoje nós não temos um campo de futebol que possa sediar uma final de campeonato em Jacareí. Jacareí que tem atletas, Jacareí que tem grandes personagens aí da própria história, hoje ela sofre dessa fragilidade. Vários campeonatos foram finalizados em cidades vizinhas. Então isso é básico. O jacareiense ele tem atletas importantes. Temos também um outro ponto que temos atletas de alto nível aqui nos grupos, porém não são atletas de Jacareí. Por quê? Porque os Educamais, eles trabalham com a formação das crianças até 14 anos. Depois de 14 anos não tem continuidade. E aí os nossos queridos jacareienses, eles vão se desenvolver muitas vezes em outras cidades. Então o esporte, ele precisa retomar esse plano de ação ligado às políticas públicas e precisa gerar nossos atletas. Eu não sou contra trazer atletas e apoios externos, eu não sou, mas não dá para trazer equipes completas de outras cidades. Isso demanda que aqui nós não estamos trabalhando. Nós temos que ter e temos. Jacareí tem mais de 140 bairros, Jacareí precisa de espaços esportivos em todos os bairros. Criaremos também núcleos regionais que vão acoplar cultura e esporte, é importante. Eu estive esses dias no Pagador Andrade e um grupo disse, Ana, aqui nós temos um grupo que quer fazer boxe. Então, quer dizer, quem faz a demanda lá não tem nenhuma intervenção. Nós temos muitos bairros que não têm intervenção. Então, o esporte ele será uma estrutura importante no nosso programa de governo, onde ele tem interface com tanto a educação quanto a cultura, né? Eu não consigo separar, eu não concebo a separação da cultura, do esporte e da educação. Então, nós queremos um plano de esporte em que eles dialoguem de maneira integrada e que eles possam estar ou de maneira itinerante ou de maneira permanente nos núcleos para atender a todos os munícipes. Porque hoje em Jacareí a gente vê que há uma diferença. Há um munícipe que mora na região central, que é um munícipe de um tipo de atendimento, e há um munícipe que mora, por exemplo, no Veraneio Ijal, no Pagador Andrade, que demora lá 22 de abril, que demora ônibus, que demora para chegar num postinho. Então a gente não quer 2 Jacareís, nós queremos uma só. Uma Jacareí que atenda a sua dor, que atenda a sua alegria e que atenda também a formação dos seus filhos em relação aos esportes. Candidata, vamos retomar então o tema da cultura, que a senhora citou agora. Quais são suas propostas para fomentar a cultura na cidade de Jacareí? A cultura é a nossa identidade, né? E eu ouvi na fala da Cibele no início do programa, ela dizendo, né, que os jovens, eles ficam aqui, e aí chega uma hora que eles vão estudar em outros lugares, né? E é uma questão cultural. E aí me veio uma fala que eu tenho tido desde a pré-campanha e eu coloco aqui hoje. Nós queremos que a cultura nos ajude a fazer com que a identidade do jacareense compreenda que Jacareí, sendo a primeira cidade, sentido São Paulo-Rio, aí do Vale do Paraíba, que a gente compreenda Jacareí não como uma porteira. Jacareí é um portal. Aqui pode prosperar, sim. A cidade vizinha não é melhor que a nossa. As pessoas que estão lá, o comércio não é melhor que o nosso. Então, a cultura ela vai fortalecer essa identidade. Temos no nosso programa de governo, de maneira resumida, eu trago, porque a cultura tem um espaço bastante importante, nós teremos o Caminho do Caboclo em Jacareí. Jacareí tem história, mas mostra essa história muito ligada aos barões.
mas nós temos também os negros que aqui passaram, nós temos a gastronomia de nossa cidade, nós temos que ter pontos onde as pessoas chegam e falam assim, qual é a história de Jacareí? Qual é a identidade de Jacareí? E nós não podemos ter, e acredito que isso é um ponto muito importante para fortalecer, nós não podemos ter a cultura como um festival de eventos. Nós temos que ter a cultura em Jacareí como política pública, que garante a todos o acesso aos Educamais. E esse cidadão precisa ser convidado. Quando eu vou nos bairros, eu pergunto, quem conhece o excelente espaço que nós temos do Educamais Parque dos Sinos? Olha, Rio Comprido não conhece, né? Quando sim vai alguma entidade, mas enquanto o cidadão ele não conhece. Parque Meia Lua não vai. Pessoas que estão longe não vão. Nós queremos uma cultura que, ou se ela não chegar, ele possa chegar. Então isso é importante para nós. As políticas públicas claramente colocadas via editais, via critérios que fortaleçam a identidade da nossa população. Nós temos que ter orgulho de ser jacareienses, né? E aqui nós temos artistas. Nós somos muito privilegiados com a literatura, com a música, com a poesia, com as artes plásticas, e nós queremos de fato ter orgulho de ser jacareiense, e a cultura ela vai passar por isso. Os Educamais são importantes, eles serão revistos enquanto grandes centros e núcleos culturais, porém criaremos de maneira integrada, como eu já citei, núcleos próximos a quem não consegue chegar, nós temos que chegar a eles em bairros afastados. Um assunto que está inteiramente ligado à cultura é a educação. E aí eu pergunto, qual é a sua proposta com relação à educação? Bom, a educação é a minha grande área, né? Então eu tenho até que ter cuidado, porque a minha lupa de ver o mundo é via formação humana. Eu quero muito ver Jacareí como uma universidade pública. Eu quero muito ter aqui ou uma Unicamp, ou uma USP, ou uma Unesp. Porque Jacareí merece, as cidades vizinhas têm e Jacareí precisa disso. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho da educação de Jacareí com os sujeitos permanentes. Nós temos hoje uma rede pública municipal grande, né, de educação, que atende aí desde as creches e vai até o ensino fundamental. Hoje nós não temos 100% de crianças que precisam de creche nas creches. Esse será um compromisso que eu seguirei todos os dias do meu mandato. Não terá uma criança sem creche. É importante que essa mãe tenha creche, é importante que essa mãe tenha estrutura para trabalhar, é importante, em países desenvolvidos, a creche não é para a mãe que trabalha, a creche é para a criança porque é importante. Então, eu penso que a creche, teremos também uma creche noturna, isso viabiliza, teremos uma reformulação em relação aos professores que ganharam um plano de governo, um plano de carreira, porém o plano de carreira que foi aprovado não prevê nenhuma linha de valorização por meio de estudos. Um professor da rede municipal que fizer um mestrado, ele não tem nenhum merecimento a mais em função disso. E nós precisamos considerar, porque os professores, eles precisam ter ajuda para estudar. É muito difícil fazer um mestrado, isso tem que estar previsto no seu plano de carreira. Teremos também um olhar muito importante para as gestões e criaremos um setor dentro da educação que trabalhe só com projetos. Hoje, Jacareí perde a viabilidade de trazer mestrados gratuitos para Jacareí, perde a viabilidade de trazer projetos internacionais, porque não tem pessoas que deem conta dos editais que são colocados por órgãos internacionais, nacionais, editais de ministérios e estaduais. Então nós criaremos um setor de inteligência para a gente poder fomentar isso e poder, de fato, ter uma escola de qualidade. E eu quero muito ter uma escola em que a gente não precise falar, olha, meu filho é de escola particular ou de escola pública. A gente precisa igualitar a questão da qualidade. E eu não tenho dúvida que os melhores profissionais, eles se encontram na rede pública, porque a rede pública, ela é desafiadora. A rede pública, ela tem problemas que a rede privada não tem, de condições, de trabalho, de exigência. Então, nesse sentido, teremos uma grande valorização não só dos professores, mas dos funcionários públicos efetivos, porque é dali o sujeito permanente e é dali que saem os serviços de qualidade do nosso município. Candidata, um pouco mais de 3 minutos, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a questão da arrecadação e o investimento, essa equação. Como a senhora pretende trabalhar isso? A gente precisa considerar, né, Elton, que Jacareí não está fora do mapa. Jacareí está aí, vai entrar aí num momento bastante difícil, orçamentário para 2017, né? E eu penso o seguinte, não parar de buscar investimentos.
mas sustentar a cidade para que ela dê conta de quando ela traz esses investimentos que as pessoas tenham qualidade de vida. Não adianta trazer investimentos de grandes empresas se eu trago profissionais só externos. Não adianta trazer, movimentar regiões que muitas vezes não têm aparelhos do governo, aparelhos da prefeitura que fomentem a educação naquele lugar, a saúde naquele lugar. Então, nesse sentido, a gente não pode sonhar com um orçamento grande que teremos em 2017. E eu já enfrentei, na minha carreira aí com quase 30 anos, bastante projetos em que já entrei em um projeto que a escola estava fechando, que a administração já estava dando tchau, e a gente conseguiu reverter como? Com muita inovação, né? Fui subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação e fomos para o Estado para ver a macropolítica e usaremos ferramentas para trazer isso, mas sempre com essa equidade, né? Que a gente consiga trazer esse investimento, captando desde o pequeno ao grande empreendedor, né, trazendo para Jacareí, mas sabendo que ao trazer nós temos uma responsabilidade de olhar com sustentabilidade, porque você traz, mas você não gera desenvolvimento local. E a gente precisa pensar no desenvolvimento da população, né? Aumentar a arrecadação é aumentar a esperança de que essa terra aqui prospera, né? Quantos chegam aqui e muitas vezes vão para cidades vizinhas? A gente tem que sair dessa falsa ideia de que Jacareí não vai prosperar. E a partir daí, eu creio que a gente consegue fazer um trabalho conjunto, porque o governo que eu acredito é um governo que dialogue de maneira permanente com a população e que as prioridades saiam diretamente da população e não do olhar de um gestor distante desse povo. Candidata, um pouco menos de um minuto. Segurança, qual é a sua proposta? Segurança pública, importantíssimo, né? E nós temos aí essa cidade acolhedora que queremos. Jacareí, de maneira bastante retardada, ela não tem ainda câmeras estruturadas, porque a câmara ela é importante, a Câmara de Segurança, e ela não tem o COI, que é um centro de operação integrado e inteligente. Então, com essas duas medidas, a gente cria uma inibição da criminalidade. E para mim, segurança pública, Daniel, ela tem que ir em duas direções. Primeiro, combater a criminalidade e segundo, prevenir. E por isso nós temos um projeto importante junto aos jovens de Jacareí, um projeto que chamaremos de GEPOM, um projeto em que vai formar jovens para, junto com a segurança pública, estarem em monitoria e formação junto à cidade. Então, teremos também na segurança a participação dos jovens. Muito bem, candidata. Em cima do tempo ali, ó, 1 segundo. Encerrado o seu tempo agora. Nós vamos conceder a você mais 2 minutos para responder a seguinte questão. Por que Ana Abreu quer ser candidata a prefeita quer ser a prefeita de Jacareí? Obrigada, Elton. E aí eu vou responder olhando aqui para o cidadão, para a cidadã que está me ouvindo. O que me coloca aqui não é um desejo da Ana Abreu Pessoa. O que me coloca aqui é as urnas de 2014, que apontou Ana Abreu como a candidata da oposição mais votada em Jacareí. O que me coloca aqui é a mulher que vê ainda muitas crianças, muitas mães que não são atendidas. É a mulher que quer cuidar de uma cidade. O que me coloca aqui não é um desejo pessoal. O que me coloca aqui é a minha experiência de 30 anos de trabalho. Experiência de professora, de mãe, de mulher, de gestora, de pesquisadora, de escritora. Mas principalmente o meu papel enquanto jacareiense. Penso que todos nós temos que nos sentir responsáveis em estar aqui contribuindo com uma política. O que me coloca aqui é indignação com um governo distante da população. É indignação com uma Santa Casa que mais mata do que cura. O que me coloca aqui é o amor por uma cidade que eu cresci, que eu construí minha família e que eu quero que muitas famílias sejam prósperas, cresçam e vivam felizes aqui. É isso que eu quero para nossa cidade e junto com você nós seguiremos a vitória. Mais 48 segundos. 48 segundos. Opa, e eu tô aqui, ele apontou ali 1 minuto para mim, mas eu quero aí de maneira bastante bastante pontual, falar um pouco em relação aos cidadãos que estão à margem e que muitas vezes não conseguem ser ouvidos, né? Nós temos alguns canais hoje, nós temos a internet, que vocês podem também estar usando para estar conversando com a gente. Isso é importante. O processo dialógico, ele está contido no nosso 4º pilar, é um processo em que nós queremos colocar em Jacareí conselhos deliberativos, mas não membros comissionados nesses conselhos, nós queremos membros do povo, membro da população. E é com você que nós iremos governar. E o meu muito obrigado a cada um pela atenção durante esse encontro. Muito obrigada. Muito bem, chegando aí mais uma vez ao final do tempo.
Muito obrigado, candidata, pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigado, Daniel Mendes. Nosso muito obrigado também a Cibele, que esteve conosco no primeiro bloco. O Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, dia 2 de setembro, termina aqui. Lembrando que voltamos apenas agora na segunda-feira com mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de Jacareí. E na segunda-feira é a vez do candidato Maurício Raca, da coligação Para Melhorar e Renovar Jacareí. Lembrando também que todas as entrevistas estarão disponibilizadas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, apenas após o dia 6 de setembro, quando se encerram as entrevistas com todos os candidatos. Obrigado pela companhia aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até segunda-feira e um bom final de semana.